Queridos irmãos, com prazer eu quero saudá-los com a paz do Senhor. Com autorização aqui do pastor, eu retirei o microfone do pedestal e também retirei a minha máscara. E gostaria de convidá-los, por favor, a abrirem vossas Bíblias no livro do Gênesis, capítulo de número 5. Eu louvo a Deus por mais esta oportunidade que recebo de poder voltar aqui ao templo sede. É bem verdade que para mim está sendo uma noite bastante difícil estar aqui. Eu estive aqui na sede a última vez, na terça-feira que antecedeu o passamento do pastor Sebastião. E hoje volto tendo que enfrentar essa realidade que o nosso pastor não está mais conosco. O Senhor o levou. Por tudo que o pastor representava para mim, para minha família, todos os sorrisos, conselhos e ajuda que eu recebi dele, é muito forte para mim trabalhar com a ideia de que o Senhor o levou, temos que continuar sem ele esta obra até que o Senhor nos chame. Graças a Deus que o nosso pastor sempre se preocupou em formar pessoas, irmãos, formar obreiros. A grande maioria dos obreiros do estado são todos filhos na fé do pastor Sebastião. E nós temos uma mesa diretora, uma diretoria idônea, que por sua vez, realizando o seu papel, já indicaram um nome para a próxima presidência, o que eu imagino que não teremos nenhuma dificuldade em aceitar, porque nossa mesa são homens santos de Deus que conhecem as necessidades da nossa igreja, e eu, por minha vez, sempre fui ao lado do pastor Sebastião. Nunca disse não para ele e nunca teria coragem de dizer: estou pronto para estar ao lado do nosso novo pastor. Portanto, declaro o meu apoio àquele nome que a mesa diretora indicou, como também, irmãos, apoiá-lo em todos os trabalhos. Eu estava sentado ali, irmãos, e não pude conter minhas lágrimas, porque eu vivi momentos maravilhosos ao lado do pastor Sebastião. Muitas experiências. Todas as igrejas que eu pastoreei no Brasil, em todas elas o pastor foi mais de uma vez me visitar. O pastor foi várias vezes na minha casa almoçar comigo, eu almoçar com ele na casa dele. Mas eu penso que se alguém me perguntasse qual foi a cena que eu vivi ao lado do pastor Sebastião que mais me marcou, foi o dia que ele despediu do pastor Bill Burkett. O pastor Bill havia almoçado com ele e eu estava ali ajudando a servi-los. E o Bill me chamou e falou assim: traduz aí para o pastor Sebastião. E sempre quando ele viu o pastor Sebastião, um parava aqui, o outro parava ali, e eles sorriam, e o Bill dizia Old Warrior, quer dizer velho guerreiro. Aí o pastor Sebastião dizia velho guerreiro. E o Bill olhou para o pastor Sebastião depois do almoço lá no refeitório pastoral e disse: pastor Sebastião, eu não vou te ver mais aqui na face da terra, porque a minha esposa já se foi e eu estou com muita saudade dela. E eu vou deixar essa terra porque eu quero reencontrar a minha esposa, a irmã Burkett. E aí o pastor Sebastião falou para ele: Bill, então faz assim, como a irmã Nilda ainda está aqui, eu não vou poder te seguir agora, você vai na frente, mas daqui um pouco eu te alcanço. E se abraçaram e oraram juntos e choraram, e aquela foi a despedida do pastor Sebastião e do pastor Bill. E depois que o Senhor levou o pastor Sebastião, eu fiquei pensando como deve ter sido lá no paraíso, quando o Bill, de braços abertos, disse: ô pastor Sebastião, o senhor chegou, que maravilha. Por mais que isso corte o nosso coração, irmãos, mas nós temos que estar preparados como eles estavam, servindo ao Senhor, sabendo, irmãos, que um dia deixaremos essa terra para viver na nossa eterna pátria, no nosso lugar de fato e de direito. Gênesis capítulo de número 5, eu vou procurar ser bem rápido com os irmãos nessa noite. Diz: este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez, macho e fêmea os criou e os abençoou, e chamou o seu nome Adão no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua imagem, conforme a sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e morreu.
E viveu 705 anos e gerou a Enos. E viveu Sete depois que gerou a Enos 807 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Sete 912 anos e morreu. E viveu Enos 90 anos e gerou a Cainã. E viveu Enos depois que gerou a Cainã 815 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enos 905 anos e morreu. E viveu Cainã 70 anos e gerou a Maalalel. E viveu Cainã depois que gerou a Maalalel 840 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Cainã 910 anos e morreu. E viveu Maalalel 65 anos e gerou a Jared. E viveu Maalalel depois que gerou a Jared 830 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Maalalel 895 anos e morreu. E viveu Jared 172 anos e gerou a Enoque. E viveu Jared depois que gerou a Enoque 800 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jared 962 anos e morreu. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Metusalém. E andou Enoque com Deus depois que gerou a Metusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. E viveu Metusalém 187 anos e gerou a Lameque. E viveu Metusalém depois que gerou a Lameque 782 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Metusalém 969 anos e morreu. E viveu Lameque 182 anos e gerou um filho, e chamou o seu nome Noé, dizendo: este nos consolará acerca das obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E viveu Lameque depois que gerou a Noé 595 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Lameque 777 anos e morreu. E era Noé da idade de 500 anos e gerou Noé a Sem, Cã e Jafé. Obrigado. Queridos irmãos, normalmente esses capítulos bíblicos que tratam de genealogias não são assim bastante lidos, porque os nomes são complexos de serem lidos, a gente até normalmente erra nessas leituras. Mas esses nomes e essas genealogias, elas representam muito para nós, até porque na cultura judaica os nomes representavam muita coisa e eram sempre dados baseados em circunstâncias, em expectativas, em acontecimentos. Por isso o capítulo 5 do livro do Gênesis, ele se torna de fundamental importância para nós analisarmos o que temos vivenciado nesses últimos dias. Nós estamos vivendo um momento ímpar da nossa história. Em todos os meus 44 anos de vida, nunca passei pelo que estou passando. Viver momento em que temos que usar máscara, estarmos isolados, vermos os carros funerários fazendo fila nas portas dos hospitais para carregar aqueles mortos e os sepultarem o mais rápido possível para buscarem uma outra remessa, perder assim a parte principal da nossa liderança. Nós estamos vivendo coisas, irmãos, e circunstâncias que devem falar muito forte aos nossos corações. Por isso, queridos irmãos, quando olhamos para Gênesis capítulo 5, olhamos aqui para a genealogia de Sete, mas ela começa com Adão. Deus criou Adão à sua imagem e conforme a sua semelhança, mas os nossos pais desobedeceram e pelo fato de serem desobedecido foram expulsos do jardim do Éden. Logo, antes de saírem do jardim do Éden, eles foram munidos de algumas provisões de Deus. A primeira foi a vestimenta que cobria o pecado, porque por mais que eles haviam feito vestes de folhas de figueira, feito aventais, aqueles aventais não conseguiram cobrir a nudez entre o homem e Deus, mas Deus, matando um animal, vertendo o sangue daquele animal que representava Cristo, tirou a sua pele e com aquela pele fez vestes a Adão e Eva e assim cobriu a sua nudez. Além de cobrirem a nudez, Deus lavrou a sentença lá no jardim no Éden, e no meio daquela sentença que cada um recebeu, Adão recebeu, Eva recebeu e a serpente recebeu, eles também receberam, Adão e Eva, uma promessa de esperança, que é Gênesis capítulo 3, versículo 15, um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, que diz que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente.
Logo, nossos pais tiveram a imagem e semelhança de Deus manchadas, e agora somente Cristo, com sua morte vicária, pode restaurar esta imagem. Mas o que acontece é que quando Eva e Adão saíram do jardim do Éden, saíram na expectativa de que Deus iria dar a eles uma semente, e que essa semente seria poderosa, e que essa semente destruiria o poder do mal que havia lhes afetado. Por isso, quando eles tiveram o seu primeiro filho e foram colocar o nome, deram o nome de Caim, que significa o Senhor me deu outro varão, ou alcancei do Senhor o varão. A expectativa de Adão e Eva é que Caim seria a pessoa que viveria o padrão de vida que Deus exigia e pisaria a cabeça da serpente e devolveria a eles o direito de voltar ao lugar de delícias. Mas nós sabemos, queridos irmãos, que Caim não se interessou em ser a pessoa que os seus pais imaginavam que ele seria. Por isso, Caim começou a viver uma vida fora dos propósitos de Deus. A Bíblia diz que ele era do maligno, ele tornou-se do maligno, e durante esse período eles tiveram um segundo filho e colocaram o nome desse filho de Abel, que significa vaidade ou algo sem peso, vapor. Por quê? Porque se Caim era para ser este varão, Abel não representava nada nesse projeto. Mas por mais que Abel não representava nada nesse projeto e Caim representava, nós sabemos que Caim não se interessou em ser alguém diante de Deus, enquanto Abel buscou com todas as forças ser essa pessoa. E no momento que eles foram apresentar sacrifícios ao Senhor, Deus não recebeu Caim nem sua oferta, e recebeu Abel e recebeu também a sua oferta. Irado com aquilo, repreendido por Deus, nós sabemos que Caim matou ao seu irmão, como que eliminando uma concorrência, dizendo: Deus vai ser obrigado a me receber. Mas é nesse momento então que eles vão ter um terceiro filho e colocam o nome desse filho de Sete. E Eva diz: Deus me deu outra semente no lugar de Abel, que Caim o matou. Logo então, Sete agora é a pessoa que vai representar a expectativa da restauração desse homem que caiu no jardim do Éden, da restauração desse homem que teve a sua imagem manchada, a sua imagem deturpada. Eu ouvi um testemunho certa vez de um pintor muito famoso, que eu me esqueci o nome, e ele pintou uma obra de arte muito famosa. Essa obra, na verdade, passou a ser milionária depois que aquele pintor faleceu, e aquela obra estava num museu e um ladrão resolveu roubar aquela obra de arte. Ele invadiu aquele museu, roubou aquele quadro e conseguiu fugir com aquele quadro. Mas como aquele quadro valia milhões de dólares, a polícia, o FBI, fizeram busca até que descobriram aonde estava o ladrão com aquela obra de arte. E então, quando cercaram aquela casa e deram voz de prisão àquele ladrão por ter roubado aquela obra de arte milionária, aquele homem sabia que seria preso, sofreria prisão perpétua, e então numa atitude como assim: já que não vai ficar para mim, também não vai ficar para você, ele pegou uma porção de tinta e jogou naquele quadro. E quando o FBI arrombou aquela casa, que foram pegar o quadro, viu que ele havia acabado de jogar um tanto de tinta e borrou aquela imagem que era milionária. Quando viram aquele quadro todo borrado, logo pensaram que haviam perdido aquela obra, que haviam perdido tantos milhões em valor. Mas apareceu um homem e disse que conhecia um restaurador de quadros profissionais, e que se eles autorizassem, aquele homem poderia restaurar o seu quadro à originalidade. E então deram àquele homem aquele quadro manchado de tinta, e ele, com muita minúcia, ao longo de alguns meses, foi restaurando peça por peça, parte por parte, até que ele concluiu. E no dia que aquela obra foi reapresentada ao público, o valor milionário daquela obra dobrou, porque além de ser um quadro importante, era um quadro restaurado à sua originalidade. Por isso o Espírito Santo trabalha no meio da igreja, trabalha na face da terra, porque esta imagem, que não é simplesmente milionária, não há preço para comprar ou aferir a medida do valor de uma alma. Ela custou o maior preço que foi dado, o preço do sangue do Cordeiro. Então, irmãos, quando esta alma, esta imagem é manchada, o Senhor Jesus, ele prepara o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai restaurando, e quando chegar a hora que ele completa a restauração, ele diz: Pai, pode chamar para a glória, porque esse já está restaurado. E aí sim o valor é maior, porque nós vamos para o céu, enfeitar o lugar aonde o Senhor preparou para passarmos a eternidade.
Por isso, queridos irmãos, a partir do nascimento de Sete, a terra se divide em duas genealogias. Uma genealogia é a genealogia de Caim, a outra é a genealogia de Sete. Quando olhamos para a genealogia de Caim, nós vamos ver homens como Tubal-Caim, homens como Jubal, Jabal, homens como Lameque, que são civilizadores, que trabalham com metal, que trabalham com gado, que trabalham com caça, e esses homens estão preocupados em civilização. Mas quando nós olhamos para o capítulo 4 de Gênesis, o versículo 6, irmão, a Bíblia diz que Sete também nasceu um filho e chamou o seu nome Enos, e então se começou a invocar o nome do Senhor. A linhagem de Caim é uma linhagem civilizadora, mas a linhagem de Sete é uma linhagem piedosa, que invoca o nome do Senhor e quer servi-lo e adorá-lo na face da terra. Só que essa linhagem se misturou, e a partir do momento que essa linhagem se misturou, irmão, a linhagem piedosa de Sete com a linhagem pecaminosa de Caim se misturou, a terra passou a viver o juízo de Deus, a terra passou a ser amaldiçoada, a terra passou a viver as angústias, irmãos, que nós conhecemos hoje. Por isso, queridos irmãos, a partir desse momento, Deus vai começar a deferir sentenças, Deus vai começar a usar pessoas que andam na sua presença para mostrar a insatisfação de Deus e mostrar o seu castigo sobre a face da terra. Por isso, quando nós olhamos, irmãos, para um homem chamado Enoque, esse homem é conhecido nosso. Por quê? Porque esse homem andou com Deus 300 anos. Esse homem fez uma pregação, irmãos, que está registrada no livro de Judas, uma parte da pregação que ele fez. Por mais, irmãos, que o livro que leva o seu nome, ele é um livro apócrifo, mas há uma citação daquilo que ele citou. E quando nós olhamos para Judas, a carta de Judas, versículos 14 e versículo de número 15, nós encontramos ali a pregação de Enoque dizendo: e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos, e condenar entre todos os ímpios, por todas as obras de impiedade que cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Deus então, através de Enoque, disse que o Senhor viria com os seus santos e iria condenar aqueles que blasfemaram de Deus por palavras, por obras, por pensamento, e que o Senhor iria fazer uma separação. Para atestar isso, irmão, Enoque teve um filho com 65 anos de idade, e ele colocou o nome desse filho de Metusalém. Metusalém também é uma figura conhecida na Bíblia, porque ele é o homem que tem o registro da maior longevidade. Este homem viveu 969 anos, mas a maior importância sobre o nome de Metusalém não é a quantidade de anos que ele viveu, e sim, irmão, aquilo que o seu pai profetizou, dando-lhe o nome de Metusalém. Metusalém é um nome que significa, entre outras coisas, depois dele virá o juízo, ou depois dele acontecerá. Logo, Metusalém deve ser visto na Bíblia como um sinal de Deus para a sua geração. Metusalém, irmãos, ele vai gerar um filho, o seu filho vai gerar o outro filho, e então, irmãos, nós precisamos entender que tudo que está acontecendo com Metusalém é o sinal que Deus está dando dentro daquilo que chamamos longanimidade de Deus, que é o período de tempo que Deus nos dá, irmão, entre o momento que ele lavra a sentença e entre o momento que ele executa a sentença. Eu uso uma ilustração quando falo da longanimidade de Deus, que ela é semelhante àquela borrachinha amarela que a gente usa para amarrar o dinheiro. A gente pega numa ponta da borracha e outro pega na outra ponta, e a gente começa a esticar, e ela vai esticando, ela vai esticando, chega um momento que ela está tremendo, e a gente sabe que a qualquer momento ela vai arrebentar, e quando ela arrebentar, ela vai dar coice para um lado e vai dar coice por outro. Assim também a longanimidade de Deus. Deus avisa, Deus lavra a sentença, e Deus vai dando corda, Deus vai dando tempo, mas a borrachinha está esticando. Quando a borrachinha, irmãos, arrebentar, não há mais como escapar do juízo, temos que enfrentá-lo com dor ou sem dor, com lágrimas ou sem lágrimas. Por isso a Bíblia Sagrada vai dizer, irmão, que Metusalém viveu 187 anos, e quando ele tinha os 187
187 anos, ele gerou um filho chamado Lameque. Lameque nasceu no ano 187 da vida de Metusalém. Lameque, por sua vez, viveu 182 anos. E quando ele alcançou 182 anos, ele gerou um filho chamado Noé. E disse: em Noé nós seremos redimidos, porque a terra está amaldiçoada. Logo, é olhando agora para a vida de Metusalém e olhando para a atitude de Noé, é que nós vamos ver a sentença de Deus correndo na face da terra. Se você for ler, irmãos, a Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis, capítulo número 7, ali vai dizer que Noé tinha 600 anos de idade quando ele entrou dentro da arca. Então o que está acontecendo? Se você somar 187 anos que Metusalém tinha quando gerou Lameque, mais 182 anos que Lameque tinha quando gerou Noé, dá 369 anos. E se você somar 600 anos, que era a idade que Noé tinha no dia que ele entrou na arca, vai dar 969 anos. O que está acontecendo é o que Deus havia dito através de Enoque sobre o seu filho: depois dele acontecerá, depois dele o juízo virá. Ou seja, no ano que Metusalém morreu, foi o ano que aconteceu o dilúvio. Por quê? Porque Deus havia dado o seu sinal: este homem é o sinal, enquanto ele estiver vivo, a minha longanimidade está viva. Enquanto este homem estiver na terra, eu estou dando oportunidade de conserto, mas a partir do momento que esse homem for retirado da terra, o juízo chegará sobre esta terra. E foi isso que aconteceu, irmão, quando Noé entrou naquela arca. Noé, irmãos, é uma figura importante para nós. Por quê? Porque Noé é um homem que viveu o projeto de Deus para a sua vida. Ele se assemelhou, irmãos, a Enoque, o seu antepassado. Da mesma maneira que a gente observa Abel buscando os modelos de Deus, a gente vê Noé buscando os modelos de Enoque. Abel ofereceu um sacrifício de cordeiro, porque foi esse o sacrifício que Deus fez para cobrir a nudez dos seus pais. Enoque, a Bíblia diz que ele andou com Deus, irmão, e ele viveu na presença de Deus. E você vai ver que de Noé se destaca três coisas. E a primeira coisa que a Bíblia destaca sobre Noé: e Noé andava com Deus. Noé, irmãos, é uma figura do crente que vai ser arrebatado, que não sofrerá o dilúvio nesta terra. Noé é uma figura do crente que está escondido na arca, que representa Cristo, e que sairá desta terra livre da morte em breve. Por quê? Porque Noé andava com Deus. E é isso que precisamos entender, irmão, nesses dias. Nós estamos vivendo dias em que não dá para andar longe de Deus, não dá para andar afastado de Deus, não dá para andar com Deus na segunda, na terça e na quarta, e deixar de andar com Deus na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Não dá para andar com Deus no janeiro e deixar de andar com Deus em fevereiro. Não, estamos vivendo o dia que o crente verdadeiro, o crente vitorioso, o crente que vai atravessar e cantar o cântico da vitória no outro lado, é o crente que está andando com Deus. Ele anda de manhã, ele anda à tarde, ele anda à noite, ele anda segunda, ele anda terça, ele anda quarta, ele anda quinta, sexta, sábado, domingo, janeiro, fevereiro. Ele anda com Deus na igreja, fora da igreja, na comunidade. Ele anda com Deus na escola, no trabalho. Ou seja, Deus está chamando pessoas antes que aconteça o arrebatamento para andar na presença dele. A segunda coisa que se destaca de Noé na Bíblia, irmãos, é que Noé preparou uma arca para a salvação da sua família. Noé preocupava-se com a sua família. E por que Noé construiu uma arca para salvar a sua família? Porque dentro dessa longanimidade, Deus havia dito a Noé que o pecado dos homens havia avolumado tanto que os seus dias seriam 120 anos. Deus lavrou a sentença: daqui 120 anos acontecerá. Por isso, as pessoas dizem que Noé pregou 120 anos, mas se você for ler a Bíblia, para construir a arca ele gastou mais ou menos 100 anos apenas. Por quê? Porque 120 anos foi o período da longanimidade que Deus disse: eu ainda vou dar 120 anos para esse povo ouvir a minha voz. Agora, Deus, irmãos, Ele trabalha da seguinte maneira: Ele propõe às pessoas o arrependimento. Ele propõe às pessoas uma mudança de vida. Isso chama-se conversão, é mudar de rumo. Deus propõe a pessoas reverem os seus valores e voltarem para o altar.
Agora, se essas pessoas não ouvirem a voz de Deus, acontece uma coisa: Deus não destrói o justo e o ímpio junto. Deus poupa o justo, mas Ele destrói o ímpio. Por isso, uma das coisas que a Bíblia deixa claro é que em nenhum momento Noé convidou nenhuma pessoa para entrar na arca. São vários textos bíblicos, irmãos, que aqui a Bíblia nos diz, no capítulo 6, também no capítulo 7 de Gênesis, a Bíblia vai deixar claro a ordem de Deus: constrói uma arca e entra você, entra a tua mulher, entra os teus filhos, as tuas noras e os animais. Mas Deus não mandou colocar nenhuma pessoa lá dentro. Então por que Noé construiu a arca, se não era para abrigar ninguém a não ser sua família? A arca era o escape para a família de Noé, caso os homens não se dobrassem diante da autoridade de Deus. Por isso, essa palavra longanimidade, ela vai ser repetida em vários textos bíblicos. Por exemplo, como o texto de 2 Pedro, deixa eu ver um texto aqui, 2 Pedro capítulo 2, versículos de 5 a 8, 1 Pedro capítulo 3, versículos 18 a 20, deixa eu ler. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregoeiro da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, e pondo-as por exemplo as que vivessem impiamente, e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque esse justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, por isso via e ouvia sobre as suas obras injustas. 1 Pedro capítulo 3, versículos 18 a 20 diz: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual 8 pessoas se salvaram pelas águas. O que acontece, irmão, é que Deus, ele tem um número mínimo para que ele volte atrás da sua sentença, e não é uma doutrina bíblica, mas imagina-se que esse número seja 10. Se Deus propor o arrependimento a uma nação, e 10 pessoas daquela nação voltarem para Deus, Deus revoga a sentença. Mas se 10 pessoas ou menos, irmãos, não se arrependerem somente, Deus tira aquelas pessoas e executa a sentença. Assim aconteceu na associação que o texto fala aqui de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra sofreram esta pena. Deus havia dito que destruiria, mas Abraão, ele entra na presença de Deus e intercede: Senhor, se lá tiver 50, o Senhor vai destruir o justo com o ímpio? Deus diz: com 50 eu revogo a sentença. Mas e se tiver 40? Com 40 eu revogo a sentença. Quando chegou em 10, e se lá tiver 10? Se lá tiver 10, eu revogo a sentença. Mas quando os anjos chegaram em Sodoma e Gomorra, não havia, irmãos, mais do que 4 pessoas que haviam se arrependido. Então o que Deus fez? Deus tirou o justo Ló, se bem que a mulher ainda ficou para trás, e Deus destruiu a cidade. Assim também aconteceu com o dilúvio. Noé pregava a justiça, dizendo: a mistura não agrada a Deus, o pecado não agrada a Deus. Deus já lavrou a sentença através do meu avô Enoque. Deus já falou através de mim que só faltam 120 anos e eu estou fazendo a arca para guardar a minha família. Mas se vocês se dobrarem, se vocês se arrependerem, se vocês voltarem o coração para Deus, Deus revogará a sentença. Mas como eles não quiseram ouvir, zombaram de Deus. Deus, irmão, só achou 8 pessoas justas, não preencheu o número de 10. Deus colocou os 8 na arca, fechou a arca com a sua própria mão e destruiu o mundo de então. Por quê? Porque Deus está procurando pessoas que se arrependam. Sabe por que a natureza geme, mas não manifesta na sua totalidade a sua fúria? Sabe por que está gemendo tudo ao nosso redor e as coisas ainda estão de pé? É porque tem mais
mais de 10 justos na terra clamando, gemendo, chorando, mas a longanimidade de Deus está aí, está chegando o momento, Deus está dando o sinal, Deus está fortalecendo o sinal. A cada terremoto é Deus dizendo: está chegando a hora. A cada peste é Deus dizendo: está chegando a hora. A cada perda que sofremos é Deus dizendo: está chegando a hora. E de repente o relógio de Deus vai bater à meia-noite e nós vamos dizer: chegou a hora. Os estudiosos da escatologia, e eu vou terminar agora, eles dizem que Jesus vai voltar à meia-noite, nesse relógio, porque se fosse no relógio humano, se ele voltasse à meia-noite no Brasil, naturalmente seria meio-dia no Japão, e em outros horários, em outros lugares. Então, nesse relógio escatológico, Jesus vai voltar exatamente à meia-noite. E como esse relógio ele gira através dos sinais, ele gira através do cumprimento das profecias, ele gira através dessa coisa. Então os estudiosos da profecia bíblica dizem que nesse relógio escatológico nós estamos a 23 horas, 59 minutos, 59 segundos, e eles dizem que um segundo tem 2 tempos, um chamado tique e o outro chamado tac, tic-tac, é um segundo, e dizem que estamos a 23 horas, 59 minutos, 59 segundos, e o tique já foi dado. Nós estamos vivendo só o momento, esperando o último tac que Deus vai colocar nesta terra, e quando fizer tac, os crentes vão cantar assim: adeus planeta Terra, adeus. Os que ficarem vão cantar assim: onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nem o irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora para Sião. Jesus não disse do dia nem da hora, mas ele falou dos sinais. E eu penso que para a igreja brasileira nunca houve um sinal tão forte como esta pandemia que nós estamos atravessando. As perdas, os recolhimentos de Deus. Deus está poupando pessoas. E a gente ouvia Deus falar aqui que ia recolher algumas pessoas porque não suportariam ver todas essas coisas. E às vezes eu fico pensando: imagina como ficaria o coração do pastor Sebastião vendo esse sofrimento, visto que ele era um amor personificado. Então Deus está dizendo: sobe aqui, esconde da ira que eu vou derramar. Deus está recolhendo pessoas, Deus está trazendo óbito nos lares, para nós nos lembrarmos de Deus. Deus está trazendo medo no coração dos crentes que estavam vivendo na teologia da prosperidade, achando que tudo era bom, que a gente estava vivendo melhor. E agora, irmãos, os crentes estão assim amedrontados, toda hora você recebe a notícia, a adrenalina bate lá em cima, lá embaixo, e a gente está se humilhando. É Deus chamando-nos para o seu altar. Deus está dando oportunidades ímpares, porque a borrachinha já está tão esticada, pastor Ivan, que ela vai arrebentar a qualquer momento. Oxalá, que quando ela arrebentar, irmãos, nós já estejamos longe daqui, com nosso Senhor. Deus é quem controla todas as coisas, e talvez você possa não entender como as coisas vão acontecer, mas Deus, Ele é tão perfeito, irmãos, e tudo funciona tão bem enquanto Deus está controlando. Se você fosse observar a terra, seu movimento de rotação e translação é tão ligeiro e é tão perfeito, que se ela atrasasse 1 milésimo de segundo, acabava com tudo. Tudo sai do lugar, por 1 milésimo de segundo que houvesse um atraso. Aí a gente ouve falando que Deus não vai destruir mais a terra com água, mas vai destruir com fogo. Você lê em Apocalipse que os céus e a terra passaram e já não existe mais. Agora, como é que a gente vai acabar com tudo isso, sendo que para derrubar uma parede de uma casa a gente gasta quase um dia na marreta e aquele tanto de entulho? Uma vez eu vi o pastor Bill pregando sobre isso aí, o intérprete não estava nem conseguindo entender, porque eram teorias físicas, e eu falei para aquele intérprete, ele estava dizendo que ao redor de um átomo existem elétrons que giram. São vários elétrons, coisas minúsculas, mas aqueles elétrons estão girando assim, numa velocidade muito grande, nenhum se esbarra com o outro, porque Deus está coordenando. Se um desses elétrons esbarrar com outro elétron ali, ocorre uma explosão
uma atômica, e tudo que está ao redor daquele elétron, ele se desfaz, se desintegra automaticamente, não dá nem para contar o tempo. Bateu, desintegrou. Quando Deus for destruir tudo isso aqui, Ele só vai dizer: elétron, pode bater no outro elétron. Já acabou tudo, não tem mais nada. Assim mesmo é a nossa vida. Você pode estar bem de saúde do jeito que for, se Deus fechar a torneira aqui agora, tombou e acabou. Você pode ir para o melhor hospital, ser tratado pelo melhor médico, mas se Deus fechar a torneira, acabou. É por isso que Deus está dizendo: eu ainda estou te dando uma oportunidade. Eu estou falando com você porque a borrachinha está esticada, mas ainda não arrebentou. Dá tempo de correr para os meus pés. E com isso, eu quero saber onde está a primeira pessoa nesta noite que vai reconciliar com Jesus. Você aí na rede social, no Facebook, no YouTube, você aqui no templo que está me ouvindo, e Deus tem bradado ao seu coração, e o coral vai estar cantando o hino, meu tributo, enquanto estamos fazendo o apelo, e você está ouvindo, Deus está dando a oportunidade para você: reconcilie agora. Os sinais estão aí. Os dias de Noé viveram muito claros. Eles olhavam para Metusalém e diziam: quando ele fechar os olhos, acontecerá. E assim que ele fechou os olhos, Deus disse: entra para a arca, porque vai acontecer. E nós estamos vivendo os dias que Deus está dizendo: corra para a arca, porque o sinal está acontecendo. E eu quero orar por você, você que vai entregar sua vida para Jesus hoje. Escreva aí no YouTube, nos comentários: eu estou aceitando Jesus, meu nome é tal. Escreva aí que você está reconciliando. Você nesta noite que está aqui, se porventura a tua vida está fora do altar de Deus, se você não está preparado, se você sente que Cristo não pode voltar dessa maneira que você está vivendo, é noite de você entrar na presença de Deus e dizer: eu quero estar pronto para deixar esse mundo e ir morar muito além do sol. Eu espero que os irmãos aí que estão coordenando o sistema de transmissão possam nos avisar aí quando alguém se manifestar. Você que vai aceitar Jesus, há um atraso entre o que a gente fala aqui até quando chega lá nos receptores, então a gente sabe que por isso dá essa demorazinha. Mas você que vai aceitar Jesus ou reconciliar, você vai dobrar o teu joelho aí, vai fazer um propósito com Deus, e vai procurar uma igreja, Assembleia de Deus mais próxima da tua casa, e vai servir a Jesus de todo o teu coração, de toda a tua vida, de toda a tua alma, porque Jesus está voltando. A qualquer momento a igreja será arrebatada. Há alguém que já se manifestou? Eu convido a igreja já para se colocar em pé, por favor. Nós já vamos orar, finalizando a minha participação e devolvendo o microfone aqui. Aleluia, aleluia. Por causa do horário, ainda que você se manifeste, a nossa oração vai te atingir aí. Se você não está assistindo online, mas vai assistir depois e reconciliar depois, esta oração vai te atingir lá também. Querido Senhor, nós estamos orando, Pai, estamos te louvando e te agradecendo pela oportunidade que temos de ser um pregoeiro da justiça, de anunciar, meu Deus, que o Senhor está dando oportunidades, como o Senhor deu a Nínive, e aquela cidade toda, meu Pai, foi salva, porque mais de 10 pessoas se renderam ao Senhor, e o Senhor revogou a sentença. Que não aconteça conosco o que aconteceu com Sodoma, o que aconteceu com as pessoas dos dias de Noé, mas que sejamos como Nínive, que se dobrou, que se humilhou, que buscou o Senhor com jejum e pano de saco, para que o Senhor revogue a sentença. Meu Deus, Ele está presente nesta vida que está te aceitando, reconciliando, e peça ao Senhor que lhe perdoe, que lhe lave, que lhe restaure, que escreva seu nome no céu, no livro da vida, que segure firme na sua mão e não lhe deixe mais sair da tua presença. Eu apresento cada crente, meu Pai, que está ouvindo nesta hora. Eu te peço, dê força, dê graça a cada um para colocar a sua vida no altar e estar vivendo aqui, esperando a tua manifestação. A cada sinal que a gente possa dizer: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Eu te louvo, meu Deus, e te agradeço por tudo, em nome de Jesus, amém.
Quem pode dizer glória a Jesus? Chegou ao conhecimento que 3 pessoas se reconciliaram com Jesus. Glória a Deus, mas deve haver muito mais pessoas que não conseguiram comunicar. Glória a Deus. Pastor Gutenberg. Glória a Deus. Pai do Senhor, irmãos, poderia sentar-se um minuto? Um homem, uma história e uma missão. Essas 3 palavras juntam, forma a vontade de Deus. Para o Senhor executar a sua vontade na terra, Ele apenas precisa de um homem para fazer uma história e para dar uma missão. Esta foi a vida do nosso pastor Sebastião Rodrigues de Souza. Deus encontrou na terra um homem, escreveu a sua história e lhe deu uma grande missão de cuidar da igreja de Jesus. Ele fez isto e todos nós somos prova. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Quantos podem glorificar o nome de Jesus? Toda honra, toda glória, todo louvor é dado ao Senhor que fez o céu e a terra. Glória a Deus. Irmãos, nós, como avisamos ontem, nós não teremos cultos durante a semana, devido ao horário do toque de recolher, que é às 20 horas. E nós teremos no sábado uma consagração, um período de oração das 8 às 10 da manhã, no templo sede ali embaixo. E neste período nós estaremos tratando alguns casos de alguns irmãos que precisam. Então, portanto, os irmãos que puderem vir nesta oração, será das 8 às 10 da manhã, será esse período. E os nossos cultos serão sempre aos domingos. Pela manhã, nossa escola dominical, das 8h30 às 10h30, e também às 17 horas às 19, como está sendo hoje. Portanto, os nossos encontros serão sempre aos domingos, com exceção do próximo sábado, que nós teremos uma consagração das 8 às 10 da manhã. Nós temos aqui um pedido de oração. O pastor Varela pede oração em favor do pastor Rosalvo, está se recuperando em casa da Covid-19. Vamos estar orando por ele. O Coral Louvores de Sião agradece a Deus pelos aniversariantes e agradece a Deus pela vida de cada um deles. Irmão Camilo Francisco de Assis, irmã Ruth Celestino e a pianista Daniela. É pianista. Oh, desculpa. O pianista, Daniel, desculpa. Deus abençoe a todos os aniversariantes em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé e vamos agradecer a Deus. Os irmãos que não tomaram a Santa Ceia ontem. Há alguém que não tomou a Santa Ceia ontem? Temos alguns irmãos que não tomaram a ceia. Então, por gentileza, após o culto, os irmãos sentem nesta poltrona aqui. Nós vamos estar servindo a ceia para os irmãos que não participaram ontem. O pastor Carlos Ivan está expressando sua gratidão ao pastor Cristiano, por estar cooperando conosco nesta noite, a sua filha Jennifer, também com ele o Lucas. Deus abençoe o Lucas. E agradecemos também o coral
Deus abençoe o irmão Carlos e todos os componentes por esta apresentação nesta noite que glorificou o nome de Jesus. Eu convido aqui o pastor Valdir Vargas para estar orando. Meus irmãos, a paz do Senhor. Oremos, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por este momento sublime, Senhor, pelos momentos que passemos neste santo lugar, pela presença dos irmãos, pelas palavras que foram pronunciadas. Nós te agradecemos, Senhor, pelo consolo do Teu Espírito. Nós te agradecemos, nós te louvamos por ter guardado os Teus servos, aqueles que estão se recuperando. Senhor, te pedimos por aqueles que ainda estão sob os cuidados médicos, aqueles que estão nos hospitais, nas UTIs, aqueles que estão cuidando da saúde em casa, Senhor. Cuida de cada um, Senhor, com zelo, com amor, como é próprio do Senhor. Deus, dá-nos uma semana abençoada, guarda-nos e protege-nos, Senhor, por sua grande misericórdia. Pai, te agradecemos pela palavra que o Senhor nos deu nesta noite, pela instrumentalidade do teu servo, pastor Cristiano Rosa, pelos irmãos que cooperaram, que contribuíram com este culto, Senhor. Te agradecemos por todos aqueles que deixaram a sua casa, Senhor, e estiveram aqui. Nos leva em paz para os nossos lares, protegidos e guardados. Dá-nos uma semana próspera. Guarda o teu povo nas suas atividades, nas suas andanças, no seu trabalho. Livra de todo mal, Senhor. Nós somos teus, queremos nos abrigar, queremos continuar abrigados debaixo das tuas asas, Senhor. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Amém. Lembrando sempre, vamos orar uns pelos outros. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós. E todos dizem...